Vina, vamos dar uma volta aqui no túnel do tempo. Eu queria que você falasse pra gente como foi a sua mudança de pensamento quando você entrou no UFC, tá? Eu vou aqui pegar no meio do caminho ali, porque você era uma atleta, tinha sido campeã do Invicta, que é um evento tradicional, né, do MMA feminino, mas o UFC é um outro patamar, né? Outras portas se abrem quando você vira uma lutadora do UFC. Qual foi a sua mudança de chave quando você entrou na maior organização do planeta? Eu acho que ali no primeiro momento, né, entrei pegando já a Carla Espasa, que tinha sido uma ex-campeã, né, ali do peso palha. Então, é uma menina já muito experiente e etc. Entrei faltando 20 dias para a luta, mas eu acho que ali eu senti o peso né, tipo assim, eu preciso ser mais profissional. Eu acho que foi isso que eu pensei após a perdi, né, para a Carla Espasa. Foi uma luta bem equilibrada, mas perdi. Então, naquele momento, eu sabia que eu tinha que fazer alguns ajustes, né, profissionalmente falando. Eu acho que foi essa uma das minhas mudanças, né, de pensamento. E no decorrer da carreira também, obviamente, que eu tive outras também, né, outras mudanças. Mas eu acho que ao entrar no UFC foi esse choque, tipo, eu preciso me profissionalizar mais, né? Eu acho que O ponto mais foi importante. essa lição que ficou. Isso, foi a lição que ficou. Muito bom. E como é que o que te motivou a virar lutadora profissional? Lutar MMA? Foi algo casual que foi acontecendo? Ou você já treinando jiu-jitsu, falou assim, não, eu quero ir para o próximo passo, meu próximo passo é me tornar uma lutadora profissional de MMA? Então, formei faixa preta ali de jiu-jitsu, né? E eu acho que o MMA veio mais como um desafio, assim, a primeiro instante, né? Surgiu como um desafio, porque eu moro, e ainda moro, né, aqui no Nordeste, e aí não tinha muitas lutas para eu fazer e tinha muita dificuldade para estar me deslocando para, enfim, para as competições, né? Embora às vezes a gente conseguia ir. Mas não tínhamos muitos recursos. Então, como a minha motivação sempre foi a competição, eu vi no MMA a possibilidade de me desafiar, né? Não, fazer uma coisa nova aqui. Mas logo depois eu vi também que era possível eu viver, entre aspas, né? Tipo assim, pelo menos no MMA ali, né? Na época, né? Não, eu podia ter, né? Me pagavam para lutar, né? Então, tipo, isso já era já era muito ali, né? Porque dentro do jiu-jitsu eu não recebia, né? Você gasta para ir competição e tudo mais. Então eu vi uma possibilidade de viver daquilo ali, talvez. Não na minha primeira luta, a primeira luta foi como desafio e tudo mais, mas aí depois, quando eu decidi de fato migrar, né, do MMA pro jiu-jitsu, aí eu tinha um projeto já, né? Já tinha um projeto. Falei, é isso e eu preciso viver disso, né? Já tinha 24 anos, né? Então já precisava desse retorno financeiro, né? Não era só pelo sonho, mas eu precisava de fato arrumar uma forma de viver do esporte, né? Para me manter ali. Então foi isso. Na minha primeira luta não era um projeto, era mais uma aventura, mas depois se tornou um projeto. Você viu que era possível lutar e viver profissionalmente de MMA, né? Você criou você falou um projeto, eu gostei disso. Você se planejou, organizou, eu quero lutar tantas vezes aqui no Brasil, construir uma carreira e depois ir lutar fora do Brasil. Você visualizou isso, você construiu isso, fez uma planilha, pelo menos mental, sobre isso? Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento, acho que não tão articulado, essa parte ficou com o meu professor. Mas quando eu estreiei, Carlão, foi ali em 2013, então Honda estava estreando no UFC, então já era uma semente ali, né, que podíamos chegar até o UFC e tudo mais. E aí o meu professor de MMA, eu acho que foi na minha terceira luta, ele falou, ó, você pode chegar no UFC, né? Então eu vi pelos olhos dele, né? Eu enxerguei pelos olhos dele. Ele falou, você pode chegar no UFC, se a gente trabalhar a tua carreira tudo certinho, você pode chegar. E aí foi que eu falei, não, então vamos fazer isso, né? Tipo, eu vou treinar, como eu treinei no jiu-jitsu, fiz a imersão e etc. Aí mudei de cidade para viver o MMA, né? Viver tudo do MMA. E falei, tudo bem, você cuida da minha carreira. E ele cuidou direitinho, né? Fez todo esse planejamento. Obviamente que nem sempre sai como a gente quer, né? Mas o planejamento era, assim, lutar no Brasil e depois ir pro UFC. Mas acabou que eu fui pro Invicta, né? Depois que eu lutei campeonatos regionais. Fui para o Fight Tonight, né? Que era um evento grande, que foi o que o Bruno Galhaço fez. E aí, depois a gente já estava esperando
nesse meio tempo que o UFC chamasse, mas, enfim, não é no nosso tempo. E aí eu fui pro Invicta, aí, né, fui campeã do Invicta e etc. E fui chamada para o UFC nessas condições, né? Mas havia um planejamento de onde a gente queria chegar, entende? Havia esse planejamento, né? Obviamente, de onde nós poderíamos chegar. Então, sim. E legal você falou, você estreou, você olhou ali quando a Honda estava quebrando paradigmas, né? Ela fez o Dana White morder a língua, que ele falou que jamais teria mulher lutando no UFC, e aí a Honda foi lá, né, Sim. sob um projeto dela, e conseguiu entrar no UFC e quebrar paradigmas. A Honda impactou muito, né, o esporte feminino. A partir dali, você, entre várias lutadoras, começaram a visualizar a possibilidade de viver do MMA. Além desse impacto natural que ela trouxe, porque ela teve muito sucesso na carreira dela, você sentiu que a Ronda Rousey trouxe outros tipos de influência para o MMA feminino ou para você, pessoalmente, em termos de postura de mídia, tudo isso? Eu acho que sim, né? Tem muito de impacto, na verdade, né? Eu acho que disso, da representatividade mesmo, você fala, não, a gente pode chegar lá, né? E tudo mais, já tem uma categoria ali. E eu acho que sim, também, em termos de mídia, né? Eu acho que sim, de forma geral, a gente percebe que existe toda a questão, né, do talento e etc., mas que é entretenimento, né? Então tem muitas outras questões ali também que acontecem dentro do MMA, né? E eu acho que a Honda trouxe muito isso também. Eu acho que sim, com certeza. Bacana. E você fez como falou, era um projeto que você olhou pela lente do seu treinador e você seguiu esse projeto, né? E acabou conseguindo lutar internacionalmente. E logo depois houve oportunidade contra Carlos Esparza no UFC. Quais foram as maiores dificuldades que você teve nessa trajetória? Porque mais que nós planejemos, né, a nossa vida, né, e acho que é correto planejar, você falou uma coisa, nunca é do nosso tempo, né? O tempo de Deus é que dita as regras, mas a gente tem que planejar. Então, no meio do Bom. planejamento, quais foram os maiores desafios que você teve? Assim? Então, acho que é algo que acontece muito, né, com a maioria dos lutadores, pelo menos brasileiros, né, que é a realidade da gente, então eu posso falar, que eu acho que a falta de recurso material mesmo é muito difícil, né, então para a gente se manter ali, até você conseguir viver do esporte é algo que é penoso, né, eu acho que esse é o principal desafio, foi o principal desafio, e eu acho também, Carlão, que me manter motivada, entende? Tipo, eu acho que me manter motivada. Porque é isso, né? Eu fiz 13 lutas antes de entrar no UFC. E a gente ficava naquela expectativa. Não, agora, tipo, e vendo outras pessoas sendo contratadas também, e obviamente cada um tem seu tempo. Então, separar isso e ter paciência, sabe? Ter paciência, me manter motivado, me manter acreditando, me manter treinando. Eu acho que esse foi um desafio pessoal também, assim, sabe? Pra mim, tipo, continuar acreditando, né? Continuar tendo fé, mesmo quando. É isso, quando aparentemente, né, as coisas parecem é, que não estão se movimentando. Então, acho que esse também foi um desafio, para além dos recursos e tudo mais, né? Eu acho que esse foi um desafio pessoal. Esse desafio talvez seja o mais difícil, né, Viana? Se manter motivado, focado, É, mesmo quando não há luz no fim do túnel. eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que é isso, você manter o seu espírito, né? é, Estável no meio disso tudo, né? Eu acho que é algo que é difícil. Mas é isso, né? Só os momentos difíceis e tudo mais é que nos dão também é, competência, né, para isso, né? Então a gente precisa ser moldado e a gente só é moldado na medida que a gente vai enfrentando as coisas, né? Então a gente vai reforçando o nosso espírito, vai reforçando, né? Eu acho que a gente vai esticando um pouco, entende, Carlão? Tipo, nossa resiliência estica e tudo mais na medida que a gente vai enfrentando, né? As coisas, na medida que a gente vai vivendo. É, ser um lutador profissional é uma pressão grande, né? Porque a luta, por mais que hoje os holofotes estejam para ela, por causa do UFC, hoje o lutador ele é reconhecido e tal. Antigamente as pessoas olhavam, lutador, você não trabalha não? Alguém já te perguntou isso?
Qual é o seu trabalho? Eu sou lutador profissional. Qual é o teu trabalho? E você trabalha com o quê? É, eu É, acho que todo lutador já ouviu isso, né? Mas e você vive de quê, né? E você vive de quê? Todo lutador acho que já ouviu isso, sim, com certeza. Com certeza, com certeza. e, Todos já ouvimos em algum já momento ouvi das em algum nossas vidas. momento, né?